Olá, meu nome é Larissa, eu faço parte do grupo 4, que é composto por mim, pelo André, pelo Daniel e pelo Rafael. A gente vai apresentar nossa proposta de projeto final, que é o separador de tampinhas. Várias ONGs recolhem tampinhas de plástico para vender e gerar recursos para causas ambientais, sociais e animais. Eles contam com a ajuda de voluntários para fazer a separação por cor, e é um processo lento, repetitivo e que gera um certo esforço. E a separação por cor é necessária porque agrega valor ao material e facilita o processo de reciclagem. Porque se as tampinhas estiverem misturadas, o produto final pode ser preto ou escuro. Existem vários projetos que fazem esse processo de forma manual, como é o caso do Tampinhas que Curam, em São Paulo, com foco em tratamento de crianças com câncer, o Ecopatas, que visa a castração de animais abandonados com esses recursos das tampinhas. E aqui no Espírito Santo a gente tem o Tampinhas do Bem, e lá no Shopping Vitória tem um ponto de coleta para ajudar a ONG Vira-Lata Vira Luxo. E depois dessas tampinhas serem recolhidas, elas são armazenadas, separadas por cor com a ajuda dos voluntários, vendidas para empresas de reciclagem, trituradas e derretidas, e a partir daí são formados novos produtos plásticos. E como eu falei, esse dinheiro é revertido em ração, comida, tratamento, etc. E a nossa solução é propor um sistema capaz de identificar e separar as tampinhas de garrafa PET por cor. E temos a meta de precisão e rapidez. E a nossa solução tem um impacto social e ambiental, porque ela está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo a principal ODS a 12, que é de consumo e produção responsáveis, para a gente trazer essa questão de reciclagem. Mas ela também abrange as ODS 8, 9 e 11, pela questão de uso de tecnologia, automação, redução do esforço manual e alocação desses voluntários para outras funções, além da gestão de resíduos e ajuda às ONGs. Sobre o funcionamento, esse sistema contará com um sensor RGB, que irá identificar a cor da tampinha, que estará caindo em tempo real. E com essa informação do sensor, ele informará o microcontrolador, dará as entradas para o microcontrolador processar essas informações. Processadas as informações, será dado um comando para o servomotor, de acordo com as cores definidas pelo software, que dirá se a tampinha irá para o caminho da direita ou da esquerda. E terá um outro servomotor embaixo, que irá definir especificamente o compartimento da tampinha, óbvio, de acordo com as cores. Sobre os materiais, requisitos e custos, estará na tela alguns valores estimados, dentre sensores, Arduino, servomotores, displays e filamentos para impressão. Além disso, alguns custos com jumpers, protoboard e programadores, estimando um total de R$ 2.680,50. Em relação ao cronograma, antes de mais nada, as etapas se sobrepõem um pouco e não são totalmente lineares. Porém, já foi concluído em maior parte a pesquisa e definição da solução e os testes com os sensores de cor. Ainda estamos desenvolvendo nesse momento o sistema, que em relação ao código, e estamos planejando mais para frente fazer a integração com os servomotores, a montagem de estrutura, que seria o tubo, a implementação do display ou interface, talvez até com um aplicativo, mas isso seria coisas a mais, e testes e validação final. Agora vocês poderão ver o funcionamento prático dele em ação, que é basicamente o nosso protótipo mais recente. Ele atualmente consegue identificar com precisão as cores vermelho, azul, verde e azul piscina. Ele também consegue identificar com certa precisão o branco, apesar de ter alguns probleminhas operacionais, porque basicamente quando a gente faz algumas medições, ele pega as 5 cores que mais se distanciam, das 5 cores que ele mede enquanto está caindo, ele vê a cor dentro dessas medições que mais se distancia do tubo, da cor do tubo, porque provavelmente é onde é a medição que a tampinha ficou mais na frente do sensor. Então, com isso,
ele identifica melhor, com mais precisão, geralmente. Porém, quando é o branco, às vezes você não consegue muito bem isso. Ele identifica metade preto, metade branco e às vezes pode ver como verde, azul, vermelho, mas são detalhes de implementações que queremos mudar mais para frente. Vocês podem ver também na tela que alguns detalhes do verde, por exemplo, ele consegue identificar inclusive qual tampinha que é. Isso daí é na configuração atual de software, de processamento atual, mas o planejamento é fazer o máximo possível de cores diferentes, com precisão, claro. Se ficou alguma dúvida, segue o nosso contato na tela e muito obrigado!